Agora vem comigo, torcedor rubro-negro, vamos aqui ver o jogo aberto, rendeu, deu uma resenha boa sobre o nosso Flamengo pela primeira vez, e o Capelani defendendo o Flamengo, ainda cita, Flamengo não ganhar Libertadores vai ser zebra. Aí o Everton, HG, o Mineirinho, que é um anti, fica louco, rendeu demais essa discussão e tá da hora. Crédito de imagem ao jogo aberto, o link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega dando aquele like pra gente, porque eu agradeço. Vamos conferir tudo e mais um pouco sobre o Flamengo causando no programa, porque hoje tem um jogaço, o Flamengo e Racing pela Libertadores, primeiro jogo da semifinal, porque tem que fazer um resultado pra levar lá pra Argentina com folga e lá a gente bater o martelo direto pra final. Então, bora! Igor Dorileu está esperando o jogo aberto por lá, já preparado para começar a esquentar esse jogaço Brasil e Argentina, Flamengo e Racing. Igor Dorileu, para você aquele bom dia. Estamos na expectativa total. O Malvadão entrará em campo logo mais. Pois é, a expectativa tá grande, a gente já tá aqui no Maracanã, sentindo o clima desse jogaço de mais tarde entre Flamengo e Racing, o primeiro da semifinal da Libertadores. A história começa a ser contada aqui mais tarde e só vai ser definida mesmo na semana que vem no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina. Mais de 70 mil torcedores vão estar nas arquibancadas empurrando o Flamengo na esperança de uma boa vitória para que a equipe vá à Argentina numa situação mais confortável e não aconteça o que aconteceu no confronto de quartas de final contra o Estudiantes, em que o Flamengo precisou ir à decisão por pênaltis para avançar. O Rossi acabou sendo o grande herói, outro argentino que o Flamengo já deixou pelo caminho. Bom, para hoje o técnico Felipe Luiz tem quase todo o elenco à disposição. O único desfalque é o atacante Everton Cebolinha com uma lesão no quadril. E aí há uma grande dúvida na zaga sobre a presença do Léo Ortiz. Ele sofreu um estiramento no tornozelo na partida do último domingo contra o Palmeiras aqui mesmo no Maracanã, precisou ser substituído. Inicialmente o departamento médico do Flamengo imaginava ser uma lesão mais séria, que ele fosse ficar fora de combate por algumas semanas, mas surpreendentemente ele vem apresentando uma evolução bem rápida, inclusive fez parte do treinamento de ontem, o último antes dessa partida de hoje, e tem chance sim de ser relacionado e quem sabe até começar como titular. Se não der para ele, o Danilo, zagueiro muito experiente, ex-lateral direito, também capitão da seleção brasileira, é quem inicia a partida. E aí o Felipe Luiz tem outras duas dúvidas por questões técnicas e táticas. Se na lateral direita o Emerson Royal vai ser mantido ou se o Varela retorna à equipe titular, e na ponta direita se o Luiz Araújo continua na equipe ou se o equatoriano Plata vai ganhar uma oportunidade. O Flamengo que tenta chegar à sua quarta decisão de Libertadores nos últimos 6 anos, como a gente conta na matéria. Vamos assistir. Pela 7ª vez na história, o Flamengo está em uma semifinal de Libertadores, em busca do tetracampeonato, o que seria um feito inédito entre times brasileiros. É mais uma final, é uma semifinal de Libertadores. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito disputado, mas a gente conta com o apoio da nossa torcida. Jogamos na nossa casa o primeiro jogo e continuamos que isso é o trabalho de todo dia aqui. A vaga na final começa a ser definida hoje à noite, no Maracanã, diante do Racing. Os argentinos, campeões uma vez da competição mais importante do continente, estão perto de voltar a uma decisão depois de muito tempo. Ontem, os torcedores da equipe de Avellaneda fizeram festa na chegada da delegação ao hotel. Eu sei que é difícil, que eles têm mais dinheiro que a gente, que o técnico deles ganha 1000 vezes mais que a gente, que os jogadores deles ganham 1000 vezes mais que a gente, que jogaram na Europa, que jogaram na Inglaterra. Faz quanto tempo? 28 anos? Até me perdi no tempo. 28 anos que não estávamos numa semifinal e, bom, temos que chegar a Lima a qualquer custo. Como segue chegar a Lima. Enquanto o Racing chega à semifinal, depois de 2 vitórias nas quartas diante do Vélez Sarsfield, o Flamengo teve que passar por uma decisão por pênaltis diante de outro argentino, o Estudiantes. Por isso, seria importante fazer um bom resultado mais tarde aqui no Maracanã, que mais uma vez vai estar lotado.
Jogar Libertadores sempre é difícil. E cada jogo é diferente. Cada adversário é diferente, cada plano de jogo meu e do treinador adversário vão ser diferentes. Olha, o time do Racing é muito bem montado. O Edu era dirigente do Cruzeiro, acompanhou aquela final de Sul-Americana. O Cruzeiro foi muito esperançoso, mas o Racing não deu chances, fazendo 3 gols. Um time incisivo, o ataque, o Adrian Martínez é muito experiente, Soares, são jogadores que se entendem bem. O time defensivamente tem um padrão, não é um adversário fácil. O Flamengo teve dificuldades contra o Estudiantes, levou para os pênaltis e aí se classificou. Agora é outra história, mas o Flamengo vem calejado, Edu. Vem calejado e vem de uma bela vitória, né, diante do Palmeiras, e isso também traz uma confiança muito grande. É claro que na Libertadores o Flamengo está tendo um pouco mais de dificuldade do que no Campeonato Brasileiro, mas eu entendo que vai pegar um Racing também muito bem postado, muito bem treinado pelo seu treinador e também pelo time também experiente. Né? A maioria desses jogadores foi campeão, né, da Sul-Americana. Né? É claro que perdeu alguns, mas chegaram outros. Então eu entendo que a dificuldade vai ser muito grande e que também não decide nada. Você vê a questão do torcedor lá apoiando a equipe do Racing, mas dentro de campo eu acredito que o Flamengo vai ter uma postura ofensiva como teve diante do Estudiantes, e vai ser um belo jogo, porque uma semifinal Libertadores não é para qualquer um, Renato. Ronaldão, todo mundo sabe da característica do Pedro, que o Arrascaeta, sim, que o Jorginho tem experiência, que o Rossi é um goleiro que está indo muito bem na Libertadores, a defesa do Flamengo elogiada. Mas qual problema você acha que pode aparecer para o Mengão nesta noite? O problema que pode aparecer para o Mengão é se o Pedro resolver jogar sozinho. Se o Arrascaeta resolver, não, hoje eu vou jogar para mim. Esse vai ser o grande problema. Se os jogadores desfocarem um pouco do que é o Flamengo hoje em dia. Porque o conjunto é muito forte do Flamengo. E vai pegar um conjunto forte do Racing. E um treinador que a Comebol é apaixonada por esse cara. Todas as vezes que eu coloco lá, entra no YouTube. Gustavo aí você Costas. aí você entra lá, coloca lá, Comebol. Aí você vai ver esse cara abraçado com o presidente. O treinador do Racing. Ganhou prêmio, tudo. Então, o Flamengo vai sofrer muito hoje se não jogar coletivamente. Agora, se jogar coletivamente, aparecendo Pedro, esse estilo passando, o menino liso passando, a Arrascaeta, no mesmo toque de bola que arrebentou e que amassou o Palmeiras. Será que o Luiz Araújo não vai ser titular? Eu acho que não. Amassou? Eu acho que não. Mas assim, o coletivo vai ser mais forte. E o Pedro pode ser esse cara de fazer o pivô aparecer, fazer gols, flutuar, porque vai ser um jogo pegado, como os argentinos gostam, e é um grupo muito forte também, esse grupo do Racing. Não tem um jogador que se destaca. O grupo é muito forte, o setor, o meio de campo também é muito forte. Então, o Flamengo tem que ser um time leve, um time rápido, tocando a bola, sem segurar, porque eles vão amarrar o jogo. Você viu que o treinador já falou que eles querem levar o jogo pra lá. Eles vão amarrar o jogo de qualquer jeito. Então, tocou, vão fazer faltinha, vão ficar rolando, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, joguem bola e vai pra cima que vai dar Mengo. Hoje é o dia do Flamengo, porque a decisão é na Argentina. O Flamengo tropeçou lá na primeira fase e abriu esse precedente. Então, hoje é o dia para o Flamengo poder ampliar placar, criar uma tranquilidade, para poder jogar na Argentina sem aquela pressão que sempre existe. Renata, assim, no discurso, né, na teoria, o que a gente espera é isso pela qualidade do Flamengo. Mas só que do outro lado, na prática, tem esse Racing que desde o início da Libertadores foi unânime aqui que nós falávamos que o Racing é um dos favoritos até chegar na final e ser campeão. Então, pelo desempenho, tudo aquilo que fez na primeira fase, quando jogou já contra o Fortaleza, nós falávamos da força dessa equipe. E não é uma zebra, então o Flamengo vai enfrentar uma equipe muito competitiva, muito bem treinada e que é acostumada com esses momentos. Então o Flamengo, diferentemente do Estudiantes, criou oportunidade, tem que matar, porque lá vai ser muito difícil. Então o Flamengo já teve lições com isso nos jogos anteriores, então contra o Racing não pode vacilar não e tem que fazer prevalecer o mando de campo e a força do Flamengo. Bom, aqui temos uma prévia para o time do Flamengo, que pode ser proposta pelo técnico Felipe Luiz. Rossi, destaque da classificação do Flamengo, falhou no tempo normal, mas nas penalidades, com juros e correção monetária, acabou sendo o nome da partida. Emerson Royal na direita. A zaga, estão esperando ainda pela liberação do Léo Ortiz. Se ele não jogar, o Danilo provavelmente será o titular. Ao lado do Léo Pereira, Alexandro na esquerda,
Pulgar já voltou, não é? Depois de uma longa lesão. Jorginho, um dos pilares do time. Arrascaeta, o cara que monta jogada, que conclui jogada, que faz de tudo, não é? Vive um ano perfeito. E aí no ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Edu Dracena, pra você, um time nota 9,5? Essa aí é cutucar, né, Renato? Não, mas é um belo time. Agora, a questão mais é individual, né? Porque o jogo contra o Palmeiras foi a questão do Arrascaeta e o Pedro. Porque se você pega a equipe do Flamengo, claro, são bons jogadores, tem um esquema tático proposto. Se joga os 11, ele só jogou 2, se joga os outros era 15. Não, para. Ei, proposto pelo Felipe Luiz. O Ronaldo fala que o Flamengo amassou o Palmeiras. Você viu qual jogo? Amassou, velho! Qual jogo que você assistiu? 25 se não fosse as minutos, falhas 3-0. individual e coletivo do Palmeiras, o Palmeiras tinha vencido o jogo. Agora você pega esse time do Flamengo, tá muito bem armado e são jogadores experientes e sabe o que tem que fazer dentro do campo, Renato. Capelanes, qual é a grande arma pra você nessa noite do Flamengo diante do Racing? Juiz. Eu acho que o Arrascaeta... É, Everton? Não é. Foi eu o quê? Eu não falei nada. Eu vou falar duas coisas aqui. O Arrascaeta aqui, de novo, se fosse brasileiro, seria titular da seleção brasileira, é o craque do Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola, uma temporada absurda. E assim, Renato, eu vou falar bem uma coisa que assim, até machuca o torcedor e o coração de muita gente aqui. As pessoas não vão gostar do que eu vou falar. Aí lá vem. Mas Você tá acostumado. As pessoas passaram a odiar o Flamengo. Sabe só por o quê? Flamengo? O Flamengo, eu vou te explicar o porquê, Edu. O Flamengo há 10 anos... Você também odiava, você. O Flamengo há 10 anos não tinha um nível de organização, de comprometimento, de orçamento, de disposição midiática, que sempre teve pela sua torcida gigantesca, mas o Flamengo se organizou. E é aquilo que a gente fala aqui, se o São Paulo se organizar, voltar a se organizar, se o Corinthians se organizar, como é que fica? E todo mundo tem ódio do Flamengo justamente que você olha a excelência desse time, o aspecto individual, o aspecto coletivo. Geralmente quando você pega um time, como a gente está mostrando aí, você fala assim, qual é o calcanhar de Aquiles? O Costas, que é o treinador do Racing, hoje ele vai pegar a escalação prévia do Flamengo e vai falar, eu tenho que atacar pelo lado esquerdo, bateu o Alexandro. Pelo meio, essa zaga poderia estar na seleção brasileira. Pela direita, o cara estava na Europa até outro dia. O meio campo, não vai dar para neutralizar os caras porque tem muita qualidade. O goleiro dos caras é monstruoso. O ataque é um absurdo. Todos passaram a odiar o Flamengo porque é um time de excelência. É o melhor time do continente. É um time que poderia jogar com qualquer clube do mundo. Classificou em segundo na chave dele. Então, meu ponto de vista, assim, se o Flamengo não for campeão da Libertadores, é zebra. Gostem ou não, é zebra. Se não fosse, vai fazer o quê? Pronto, não é zebra, é uma constatação. Tudo bem, mas é e se não for campeão da Libertadores, você quer que eu faça o quê? Que eu vire uma zebra aqui? Faz uma aposta aí, ué. Eu não duvido. Cara, eu não sou flamenguista, irmão, fazer aposta. Vou me matar pelo Flamengo, não sou flamenguista. Chico Garcia. É isso. Qualquer flamenguista. Eu ouvi atentamente o Capelanes falar e não deveria, deixei ele concluir para dizer o seguinte, eu concordo com quase tudo que você falou. Mas Os dois falando bobagem. O futebol, ele permite algumas situações. Esse mesmo Flamengo teve dificuldades contra o Estudiantes. E, na minha opinião, o Racing é mais time que o Estudiantes. Significa que o Flamengo vai ter mais dificuldades? Sim. Significa que ele não vai passar? Não. A gente vai ter que ver. Então sai do muro. Você tá vindo pra cá, você tá mordendo e assoprando. Mordendo e assoprando. Ponderando que Libertadores é diferente. Talvez você não entenda muito disso. Eu entendo. Eu fui roubado em duas. É difícil. Eu fui roubado em duas. Vocês estão provocativos. Vocês concordam, mas também o Flamengo perdeu, né? Então, claro, primeira fase lá, realmente bem, uma zebra. Esse Flamengo é fantástico, gente, na qualidade técnica, no elenco. Agora, quando você encara um mata-mata contra uma equipe argentina que cresceu nos últimos anos, já ganhou um torneio continental, já vem incomodando a vida de muitos brasileiros, não é favas contadas, não é jogo jogado. O Flamengo vai precisar jogar muito e precisar, inclusive, conquistar uma vantagem hoje, porque senão lá o bicho pega. Marco Aurélio Cunha, o Racing deve estar muito preocupado, sabe das qualidades do Flamengo, todo mundo sabe. Hoje é um time manjado esse do Flamengo no sentido de que todo mundo conhece o potencial de cada atleta. Só que aqui estamos falando de uma equipe que ganhou a Sul-Americana, que geralmente se impõe, não tem medo de adversários, passou por um confronto argentino para chegar nessa fase, não é? Então é uma equipe que mudou, claro, daquele título da Sul-Americana, mas que ainda tem jogadores bem conhecidos. Principalmente eu destaco o Adrian Martínez, que é um fazedor de gols, um cara que passou pelo futebol paranaense, a gente conhece bem, mas que melhorou
ao longo do tempo. O Solari também é muito experiente. Aqui, Nardoni e Almendra são jogadores já que estão há muito tempo na equipe, no time. O Suculini, a mesma coisa, o Martirena. Hoje eles têm mais algumas opções. Então eu pergunto pra você, Marco, o que fazer agora, o Racing, pensando que o jogo vai ser decidido na Argentina e que ele tem que sair vivo do Maracanã? Fazer uma retranquinha bem feita, picar o jogo, encher a paciência do juiz, incomodar, tentar tirar o jogador do Flamengo para outro jogo. Porque na bola não tem a menor chance. Na bola não tem a menor chance. Futebol prega surpresas, futebol tem o improvável. Essa é a emoção do futebol. É isso. Agora, a gente está aqui racionalizando. Racionalizando, o Flamengo passa por cima do Racing aqui. Pode ser que lá, se não fizer uma vantagem boa, até sucumba. Mas aqui passa fácil e não tem o que o Racing fazer a não ser jogar lá atrás, pôr um caminhão, um ônibus na frente do gol e tentar incomodar os caras na base do emocional. Tem um detalhe, não é? Já foi um sufoco, porque contra o Estudiantes, time argentino também, o Flamengo precisou das penalidades. Será que isso, Cicinho, serviu de lição para o Felipe Luiz, que aprendeu que não pode vacilar, porque time argentino na Libertadores é sempre algo para ser olhado com muito cuidado? Tem que ter tido lições, né? Tirado lições dessa questão do Flamengo, porque a dificuldade que o Flamengo encontrou nessa Libertadores com o time que tem não é normal. O Flamengo era para ter passado em primeiro lugar no seu grupo, com tranquilidade. Libertadores é diferente, você sabe. Não, Libertadores é diferente, mas assim... Já esqueceu. Aqui já esqueceu. Ele, o doutor, há 20 anos. Os filhos já esqueceram o que é. Esqueceram, sim. A gente sabe de toda a dificuldade, mas assim, Libertadores também, quando você tem um elenco melhor, você pode também estar mesclando o Flamengo com o time que tem. Não havia necessidade no primeiro turno, né, na primeira fase, ter sofrido como sofreu. E o Flamengo tem demonstrado essa dificuldade em administrar o seu resultado. Em casa, faz grandes jogos, mas fora de casa tem tido essa dificuldade. Talvez se o primeiro jogo fosse lá e o segundo aqui, eu já daria o Flamengo como classificado ao certo, que o Flamengo em casa é muito forte. Mas jogando o segundo jogo fora de casa, eu tenho lá minhas dúvidas, porque esse Racing aí é um time também muito traiçoeiro nessa competição. Agora, Everton, você viu o Cruzeiro perder uma decisão de Sul-Americana para esse Racing. Muitos jogadores ainda estão aí, são remanescentes daquela conquista. E é uma equipe que, se não tem o poder financeiro, não tem o poder de elenco, ela tem experiência e ela sabe chegar numa decisão sul-americana. Naquela oportunidade, Rê, o Cruzeiro não tinha consistência do trabalho do Léo Jardim, que era o Diniz que estava dirigindo o time ainda. Então era um time ainda procurando o encaixe, tão longe do que é hoje. Hoje o Cruzeiro é muito consistente, é um time que tem muita atitude e que joga o jogo, inclusive nos encontros contra o Flamengo, que esse Flamengo que o Capelanes contou aqui, eu fiquei com medo. Eu sinceramente fiquei com medo. Mas você não tem medo do Flamengo? Não, esse Flamengo que o Capelanes plantou aqui, isso se disputar a Champions League, é campeão. Esse que o Capelanes contou. Só que quando compete, diferentemente do Cruzeiro que não ganhou nada. O Cruzeiro não ganhou nada no ano e gastou um monte aí. Encontrou com o Cruzeiro duas vezes, pau. Foi pro Atlético na Copa do Brasil, pau. Aí foi pro Estudiantes, quase pau. Pegou o Ceará, pau. Irmão, aí pegou o Palmeiras, se não fosse a arbitragem péssima do que chorão. teria, inclusive, com 2 minutos tomado o gol. Então, meu amigo, vamos falar o que é verdade. No papel, é um timaço. O trabalho do Felipe Luiz é bom, mas tá longe de ser isso que você tá falando. Longe. Essa é uma boa discussão. Se o Flamengo é tudo ou se ele é quase tudo. Bom é o Não dá pra galoteiro. falar mais outra coisa, né? Ou é quase tudo ou é tudo. Porque o Flamengo, gente, é um timaço. Só que eu concordo. Mata-mata, Libertadores, você tem que ter toda a atenção. Não dá pra jogar com currículo embaixo do braço. É isso. Tem que jogar com contra time argentino ainda. Quem chega à final da grande competição sul-americana? Essa é a pergunta. Everton, o Flamengo, claro que é um favorito pelo que a gente vê jogando, pelo desempenho no Campeonato Brasileiro, pelo elenco, mas é um Racing que não pode ser deixado de lado. Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. Pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. Então o menino tá bichado. Invejosos dirão que eu estou invejando o Flamengo. Mas pra mim o Racing está na final, Renata.
Você tá falando sério? Sério? Embasado em quê? Olha a minha feição. Isso aí me lembra outras coisas. Embasado em quê? Essa bobagem. Embasado em quê? Você falou que o Flamengo é melhor, tem mais time, melhores jogadores, o time é bom, é bem treinado. E o Racing é o quê? Nas Copas, o Flamengo não tá tão bem quanto você pregou aí. Ah, é? Mas Tá aqui mal. Na tem um semifinal, vem detalhe. cá, então atenção. Está na semifinal da Libertadores, mas o Everton Guimarães disse que o Flamengo mas não na está Copa bem. do Brasil, Está ó. na semifinal. Com o time reserva. Na Copa do com Brasil, o time ó. reserva. Reserva o quê? Time Contra o reserva. Atlético, Jogo de ida dois foi jogos, time reserva, irmão. Ficou Você pelo não viu o caminho. jogo, então? Ficou no pelo jogo caminho. de ida, o Flamengo O estava Atlético que tirou o reserva. Flamengo foi o Mineiro, Reserva, não só foi o você Paranaense, pegar. não. É só você pegar o time Paranaense é reserva. Série B, irmão. E aí depois Tá vocês tiveram confundindo os quase que em casa Atléticos. entregaram a paçoca nos Desculpa. pênaltis. É isso aí E quem mesmo. passou no final? Então o time do Flamengo está mal, apesar de estar na semifinal da Libertadores. É uma coerência gigantesca. Meus parabéns, viu? Mas eu acho que hoje era um jogo pro Flamengo já se garantir. A ideia hoje é jogar para fazer um resultado que seja expressivo, para não precisar da Argentina da volta. Vamos começar com Flamengo e Racing. Nossa. Cicinho. 3-1, Mengão. Ronaldão. 2-0 Mengo, 2 de Pedro. Everton. 2-1 Mengudo. Marco. 3-0 Flamengo. Capelanes. Tem a menor chance do Flamengo não ganhar. 2-0. Chico Garcia. Os dois estão jogando muito, né? Pedro e Arrascaeta. Mas vai ser difícil. E 2-1, tô com ela. 2-1. Não, irmão! Tá soltinho nos gramados também. E aí, Edu? Renata, Olha o medo dele. 1-0 Flamengo. Gente, hoje, com muito gosto, serei Maria vai com a... Não dei meu palpite ainda, gente. Ele não deixa eu dar meu palpite pro jogo do Flamengo. É o novo jogo de 2-1 para o Flamengo. Aí, galera, jogo aberto, palpites. Cara, esse Everton, esse HG mineiro, cara, tem uma inveja do Flamengo. É um anti, pelo amor de Deus. Só fala asneira. Cidadão, quem é o campeão da Copa do Brasil? O atual campeão da Copa do Brasil. Quem é? Responde. Flamengo, amigão. A gente ganhou em cima de quem? Aonde? Em cima do seu Atlético, lá dentro dessa Arena MRV. O Flamengo tem um elenco, sim, para conquistar os 3 campeonatos. Mas você não entendeu que a Copa do Brasil pra gente tava em segundo plano? Era a segunda prioridade. A prioridade 1 é Brasileirão e Libertadores. E aí você vem falar que tirou o Flamengo. Um erro, não foi nem construção de vocês. Ah, tem mérito sim de ir lá marcar em cima. O Rony corre muito. O que vocês construíram pra fazer um gol no Flamengo? Ah, moleque, você é demais, hein? Ganhou nos pênaltis. Quase sairia também. Mas enfim, Flamengo vai sim amassar. Não pode perder a cabeça, entrar na pilha dos argentinos. Porque os argentinos são daquele... Eles vão procurar outro tipo de jogo, como o doutor falou aqui. E no futebol. Pro futebol, o Flamengo leva fácil. Tem que estar concentrado. 90 minutos, mais os acréscimos. Simples assim, fazer o básico bem feito. E aí, amigão? Flamengo passa, tá lá na final, vai fazer um placar elástico hoje. Eu vou chutar 3-0. 3-0 é o meu placar. E bora Flamengo, porque é vencer, vencer, vencer. Raça, amor e paixão, beleza? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta. Vamos interagir, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.